nota da comunidade ali embaixo, cara, para poder contestar publicamente. Explica o que é a nota da comunidade, vocês vão achar que é alguém do bairro lá. Nota da comunidade é uma ferramenta dentro do próprio Twitter que possibilita ao pessoal que está interagindo a colocar uma correção no que foi dito. É para tentar evitar fake news. Elon Musk demitiu quem fazia isso, agora é a própria comunidade quem faz. A nota fala, apesar da narrativa da valorização da base, o elenco principal do Clube Atlético Mineiro segue com média etária próxima de 25 anos e grande dependência de jogadores experientes. Vitão e Cauã Soares tiveram minutos no Mineiro, mas nenhum no Brasileirão. O próprio Twitter, então, desmentiu. Já contestando o Rubens Menin. Olha a dificuldade de comunicar. Como prioridade. Isso aí eu não acredito que seja mentira, porque mas para você priorizar o campeonato, você tem que ter qualidade no seu elenco para priorizar. Senão você vai só fazer número. Segundo aqui, a escolha de Eduardo Domingos não foi por acaso, eu tenho certeza disso. A meta é um futebol propositivo, que não é o que ele faz, né? Ofensivo e com a agressividade que a massa exige. O André falou disso, não? O André falou disso lá. Não casa com a realidade. Talvez o próprio Twitter possa desmentir. O Domingos, o time dele é intenso, é bem organizado, agressivo, joga com transição direta, mas não é um time que quer propor e ser ofensivo o tempo inteiro, como diz isso. E outra coisa, viu, Rubens? Outra coisa, vale para você, viu, Barba? Foge dessa ideia de tentar ser propositivo. Não. Tá? Nem vale Foge dessa ideia, porque eu já falei aqui, vou repetir. Um jogador que jogou contra vocês falou: quer ganhar do Galo, dá a bola para ele. Então, não foge disso aqui. O Atlético não tem condição de fazer isso aqui. Então, esse número 2 aqui, esquece, esse segundo parágrafo, esquece. Terceiro, base ganha espaço. Não é verdade. Né? Não é verdade. Por necessidade, o Cissé entrou. Só o Cissé, mas amanhã, por exemplo, o Lianco não joga amanhã em formação, não será titular. Então é Ivan Roman e Alonso na zaga amanhã, né? O Vitão não tá pronto. O Vitão deve ser relacionado para ficar no banco. Gente, mas ele não tá pronto. Eu nem discuto sobre estar pronto ou não, mas vai contra o que ele disse. O clube está dando minutagem, o Vitão não. Mais uma vez, eles não estão sendo sinceros com o torcedor, cara. Então como é que quer que abraça? O Cissé entrou por necessidade e deu resposta. E realmente o moleque é muito bom de bola. Elenco oxigenado, reforços como não foi oxigenado. Reforços como Lodge, bom, Maicon, bom, Vitor Hugo, bem. Já chegaram assumindo titularidade absoluta. Isso aqui é uma verdade. Uma verdade. Agora, o que nós precisamos analisar foram 7 contratados? 7. Dos 7 contratados, se tem 3 aqui que estão sendo mantidos, lamento, inclusive, a contusão do Maicon, 3 sendo mantidos como jogadores com mais rodagem, ser mantidos no time titular. Os demais, não. Isso foi satisfatório para o time do Atlético no geral? Esse é o problema, porque um time que precisa, né, o clube que precisa do agora, não dá para ficar projetando, né? Nós estamos projetando, Galo 2030 e ontem na coletiva o Brax falou que é o Galo do meio do ano, com as contratações. Fora de campo, o trabalho é de controle rigoroso da dívida e mais de 15 mudanças estruturais no processo do CT. Isso aqui é uma verdade. Isso é uma verdade, que eu, inclusive, hoje pela manhã, nem precisava ter apurado, mas é uma verdade, de ter equacionado algumas coisas, estão pagando, está tudo em dia, não tem problema. Né? Aí já é a pasta do Pedro Daniel. Exato. Então vamos lá. Na pasta do Pedro Daniel, as coisas estão indo muito bem, obrigado. Na pasta do Paulo Brax, as coisas estão indo bem? Começa com você, Thiago. Não estão indo bem, HG. E aí, pegando esses 5 pontos... Se puder deixá-los ali também, só até para análise, que é mais fácil. Pegando desses 5 pontos, Brasileirão como prioridade, tudo bem, beleza, é a forma como o clube encara a questão do Campeonato Brasileiro. Agora, a escolha do Eduardo Domingos não foi por acaso. Concordo, acredito, como disse o HG, só que, cara, completamente descolado da realidade do que é o futebol apresentado pelos times do Eduardo Domingos. Sobre a base ganhar espaço, se ele não cita o Vitão e o Cauã Soares, eu ia engolir seco e falar, beleza, realmente o Cissé tem ganhado espaço. Mas ele citou 2 jogadores que, cara, não são utilizados. E quando o Atlético chega nesse momento da temporada, com a necessidade de utilizar um zagueiro, o Vitão não pode ser utilizado porque ele não está pronto. Então, cadê? Cadê o Vitão? Entende? Aí você vai descendo. Elenco oxigenado. Dos 7 reforços contratados, só 3 são utilizados com frequência. Dos 7 reforços contratados, só 3 são utilizados com frequência. É menos da metade. Então, assim, o Atlético precisa mexer muito ainda, velho. O Atlético precisa mudar bastante em questão de futebol. É muito pouco, porque o torcedor tem de expectativa. O torcedor do Atlético tem uma expectativa muito maior do que a diretoria está entregando hoje.
Cara, e acho que o problema também, mais uma vez, é voltar nesse tema, mas eles não têm como pedir para encher o estádio na quarta-feira, para encher o estádio nos próximos jogos, sendo que para poder comunicar com o torcedor acaba tomando nota da comunidade, cara. O torcedor não tá comprando seu discurso mais, já tem o quê? São 5 anos à frente, 6 anos à frente do clube, ok, venceu muito no começo, mas de lá para cá o elenco tá piorando. E aí se alguém questiona isso na coletiva, Rafael Menin não gosta. E Rafael Menin também é um que não fala. A última vez que ele falou foi na coletiva. E quem tem que falar de aporte, quem tem que falar do dinheiro, porque são 130 milhões em contratação, mais de 100 milhões em Mindica, Sierra e Preciado. Só que o Atlético paga 200 milhões de juros por ano. Esse é o tamanho do rombo que o Atlético tem nas suas contas. E quem lida com isso, quem prometeu que ia chegar até o final do primeiro trimestre, né, desse ano, o aporte, não tá lá, tá viajando. E quando questionado, tá viajando, não pode falar nada. Gabs, é difícil, cara. Olha só, primeiro, deixa eu mandar um abraço aqui pro Dadá Lino, lá da Rádio Fã, que tá ligadinho com a gente aqui, me mandou mensagem. E pro Betinho, do Fala Galo, o Betinho me mandou uma coisa aqui que é muito interessante, que vai ajudar a gente aqui, ó. O Vitão, 2 jogos contra o Betinho Norte, 124 minutos. E não foi bem. Né? O Cauã Soares, 1 jogo contra o Norte, 33 minutos em campo. Cissé, 7 jogos, né? 189 minutos em campo. Então, assim... São esses caras que vão encarar o São Paulo amanhã tem com a pressão que estão, né, Breno? Minutagem real, 1 jogo. Você vai citar o Cauã Soares de um jogo em 33 minutos. Não dá nem com 33 minutos num jogo, você não consegue avaliar se o cara é bom, se ele é ruim, se ele tem maturidade, se ele está preparado ou não. Porque até a questão emocional, por ele ser um garoto, entrar ali 33 minutos, cara, você não consegue jogar o seu futebol. Me desculpa, então assim, nesse ponto aí eu acho que não foi legal. Ô HG, por falar em jovens, eu tentei fazer um exercício bem complicado lá hoje no Band News na área. Não sei é claro que a gente não sabe ainda, né? O Domingues, 4 jogos, já usou 4 formações diferentes no Atlético e amanhã, eu pelo menos, na montagem de um Atlético possível, não consegui deixar o Patrick de fora, viu? Até pela escassez, pela situação. Ele estava lá em Salvador. Estou muito curioso para ver como que o Domingues vai armar de novo esse Atlético. Você usaria o Patrick ou o Tomás Pérez? Eu usaria os dois. Ah, tá. Eu usaria os dois, com o Alan Franco ajudando a fechar o meio-campo pelo lado direito e o Vitor Hugo pelo lado esquerdo, com Coelho e Hulk. Você tiraria o Scarpa do time? Eu tiraria, Breno. Eu fiquei, assim, bem decepcionado com a partida do Scarpa. Eu acho que ele não conseguiu fazer o que ele faz de melhor, que é reter um pouco a bola. A parte técnica, eu fiquei assustado com a partida do Scarpa no Vitória, contra o Vitória, perdão. E no meio-campo, por uma característica própria do jogador, eu estou pensando em um meio-campo que marque mais, em deixar o Vitor Hugo com Patrick, Pérez e Franco com menos obrigações para marcar. Ele hoje é o jogador no Atlético que mais está sobrecarregado. Essa informação que o HG trouxe quebra, por exemplo, a minha ideia do que ele faria amanhã. Porque eu imaginei que amanhã ele colocaria de novo 3 zagueiros por ser o São Paulo. É o que eu faria se tivesse 3 zagueiros. Eu também faria isso, eu colocaria o Alonso, o Lianco e deixaria o Ivan Romano à direita. Manteria isso. Como você fala que o Lianco não vai jogar, então está eliminada essa situação 3 zagueiros, porque ele nem tem. Ele não tem Vitor Hugo, ele não tem Tressou, então ele não consegue colocar 3 zagueiros. A não ser que mude alguma coisa momentos antes do jogo, mas a informação que eu obtive de uma pessoa que está antenada no que está rolando, falou, não, o Lianco não será titular amanhã. Aí olha para você ver como é que de lesão séria. Então assim, aí a gente começa a tentar entender o que ele vai fazer, porque do outro lado, cara, tem um São Paulo que é o líder da competição. É um São Paulo que vem, o Roger assumiu em 2 jogos lá, ele tem 2 vitórias, que é mais do que o Atlético tem no campeonato. Em 2 jogos lá. Ele vem no momento de crescente, quer dizer, o Atlético vai se defender totalmente? O Valu montou aí um esquema que você não vai ter muita força ofensiva. Você vai ter um equilíbrio no meio de campo. Mas e aí, a torcida vai aguentar isso? Vai ter que Ela aguentar, vai amanhã no jogo para poder ver o Atlético acuado, vai ter que como aguentar. foi contra o Inter. Mas aí, contra o Inter, tinha um adversário fraco, que o Inter não é bom, e o Atlético conseguiu fazer um gol e se segurar e o Everton salvar. Amanhã é o São Paulo. Se for de peito aberto, vai tomar. Mas se você também ficar recuado totalmente e deixar o São Paulo te acuar, cara, eu não sei se o Everton vai ficar salvando todo jogo, não. É complicado, mas se for de peito aberto, você vai tem que ter um tomar. equilíbrio. A questão da defesa. Então, porque não e aí pode você passar colocar da 2 defesa zagueiros com facilidade o ataque do Inter passava. Pois é. O Carboneiro tinha uma facilidade para passar da defesa do Atlético impressionante. Era muito tranquilo. Pegava, cara, parecia que estava passeando no shopping. Pois é, só aí passava de lado. Só ia só o Carboneiro. Aí amanhã são 2 zagueiros, como o Gagi colocou aqui. E um é o Alonso. Não te preocupa?
O Augusto não me convence, cara. Então, te preocupa, então. Eu acho que o Patrick não vai amanhã, mas mais por também acho que ele não vai. Necessidade questão interna. Mas aí vai o Igor Gomes. Isso é a necessidade do Valu aqui de colocar 2 volantes, cara. O Valu colocou 3. Volante, na verdade, 3. 3. Só que assim, o Valu meteu o Patrick na escalação dele. Que até agora não jogou. Eu não sei se vai. Também não sei. Aí eu falei mas ali não na deixa de ser uma rádio, opção. hoje eu falei ali na rádio, pra mim ele vai com todos os medalhões amanhã. Talvez ele possa ir com o Patrick ou com o Vitão, né? Também bancar o Vitão como terceiro. É que eu acho que assim, pela falta de opção, gente. Porque eu não sei, Breno, a sua impressão. Acho muito difícil cair no colo do Igor Gomes, mesmo com as necessidades que tem sido gritantes. Porque ele treinar bem, ele trouxe o Vitor Hugo para fazer um segundo volante. Ele sacrificou o Scarpa no último jogo também para estar. Cara, a verdade é que ele tem usado improvisações para não usar o Igor Gomes e eu acho com justiça que o Igor Gomes ele se tirou desse rodízio através dos jogos que ele entrou e não conseguiu ajudar. Eu vou na linha do HG, que eu acho assim, ele já disse que no momento mais na coletiva de apresentação dele, ele falou, nos momentos de maior pressão, eu tenho que sempre me apegar aos mais experientes. Ele falou isso. Amanhã é um momento de pressão. Eu, por exemplo, eu não acredito que ele tire o Scarpa do time amanhã. Porque eu acho que ele perde um jogador que não está apresentando, mas que talvez ele ainda acredite no jogador. A questão do Igor Gomes, ele não ser relacionado por causa da torcida, eu acho que ele não vai fazer isso. Para mim é assim, treinou bem, ele põe para jogar. O Bernard foi titular contra o Cruzeiro porque fez uma ótima semana de treino. Ele colocou para jogar. O Igor Gomes entrou no lugar do Cissé porque durante a semana também ele se destacou no treino a ponto dele colocá-lo como uma segunda opção, porque o Cissé era um volante de mais pegada do que o Igor Gomes. Então eu acho que vai depender muito do que ele entender no treino. E só tem um treino, né, HG, que foi hoje. Esse que é o problema, né? Você tem um treino para você decidir quem está em melhor situação. Olha, vamos continuar falando das coisas do Atlético, quero ouvi-los ainda mais. E tem coisas do Cruzeiro também. Falei ontem com uma pessoa do Cruzeiro sobre a questão de Arthur Jorge, etc. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês. Pessoal, rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!